Muito boa noite. Olá, tudo bem? Estamos começando a nossa transmissão. Só peço aqui que o pessoal me oriente, que às vezes o áudio não entra. Então eu preciso conferir, não é? Se o áudio está entrando bem. Sou Miguel Brambila e aqui estamos nós para mais uma das nossas participações aqui nessa nossa conversa, né? Nesse nosso diálogo. Tudo bem com o áudio aí? Legal? Manda, coloca um joinha aí se está ouvindo, né? Para que a gente possa ficar mais tranquilo aqui. Enquanto nós começamos aqui, né? Harmonia e luz, lembrando da água, um elemento fluidificador importante, né? Nossa doutrina querida, nosso trabalho espírita que nos traz consolação. Muito obrigado pela sua participação. Nós colocamos questões atemporais aqui, reflexões particulares, com o intuito de trazer a colaboração, sim. E a colaboração que está muito distante da perfeição, não é? Então, meus caros amigos, caros irmãos, vamos juntos aqui, né, para esta live de hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. Estamos no dia de Santo Reis, né, que é um feriado, é uma tradição católica, né, mas enfim, relembremos isso também como um ponto de religiosidade. Quero agradecer a todos, pedir a Deus que nos ilumine, que nos abençoe, ao Senhor Jesus Cristo que nos tolere, que nos perdoe, e a todos nós a inspiração é este momento. Vamos falar hoje sobre a melancolia. Eu vou, depois de ler este texto, contextualizar o porquê que eu escolhi este trecho aqui de François de Genève, Bordeaux, na França, aí em 1863. Enquanto eu procurava aqui, aliás, me lembro que o Allan Kardec se preocupou em colocar muitas questões emocionais no Evangelho, não é? Por que será que isso foi colocado, não é? Por causa das possibilidades de transformação? Será que devemos refletir nisso, né? O áudio bom, tudo bom? Muito obrigado, Denizar, querido. Olá, meu irmão. Saudades presenciais aí dessa turma toda, dos nossos trabalhos, mas estamos ainda, né, necessitados de passar por estas provações e expiações. Vamos confiar, e é justamente por isso também que escolhi a melancolia, né? Por reflexão ou por inspiração, talvez por necessidade até nossa mesmo, não é? Eu, conversando com a minha esposa outro dia, lembrei que o que estávamos fazendo nesta data em 2020. Muita gente começa o ano na segunda-feira, depois do ano novo, dia 5 de janeiro, não é? Hoje é o dia 4, por aí passa o ano novo, passa o feriadão. Hoje é dia 6. Então, tivemos aí um planejamento que foi interrompido em março e até hoje nós estamos procurando o sentido disso tudo. Assim como um exemplo, não é negativo, mas é que o destino pode mudar a cada momento, porque para nós foi um iceberg em nossas vidas, a pandemia. O Titanic, que era uma representação da sociedade, quando encontrou o iceberg e o caos se estabeleceu. Alguns se salvaram, outros não, e assim por diante. É um exemplo, não é negativa a pandemia, a vida precisa ser positivada nos nossos corações, mas isso exige de nós um trabalho, não é? Todos nós. E esse trabalho também está associado a este pequeno trecho aqui que eu vou contextualizar nesse momento. Lembrando que a gente pode encontrar, aliás, outras sugestões sobre este assunto hoje à tarde, também para me
abastecer de informações, eu ouvi agora duas reflexões de pessoas muito calmas, muito tranquilas e muito profundas, muito certas na sua religiosidade, o que eu achei bem legal, não é? Falando sobre este mesmo tema. A melancolia. Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso desta prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para o suportar. Enfrentai decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Olha que legal isso, não é? Vamos trazer para nós isso, para nosso dia a dia. E eu percebo, quando escrevo alguma coisa, e por hábito desde jovem, ou seja, há muito tempo, não tanto, mas lá pelos 10, 12, 15 anos, quando comecei a escrever, via que saíam letras de música, palavras, coisas que não publiquei, que eu nem sabia que estavam na minha mente, mas que talvez fossem fatores que traziam mecanismos de comportamento, né, reencarnatório. Então, para que nós, sem a questão profunda, psiquiátrica, psíquica, entendamos a fé, porque a fé precisa, ao ser raciocinada, influenciar positivamente na nossa mudança interior, porque caso contrário, ela não é útil, ela é uma fé morta. Vamos utilizando este conhecimento, esta nova visão que o Espiritismo nos trouxe já há algum tempo, mas que nós temos que fazer com que ela decante nas nossas emoções, nas nossas decisões, ao longo de cada vida. Se for a primeira vez que somos espíritas, é um trabalho, se é a segunda ou a terceira, ou se já somos aí amadurecidos de outras vidas, não saberemos até desencarnarmos, temos a misericórdia do esquecimento, mas trabalhar esse significado das nossas emoções para que a nossa fé haja diretamente como remédio. Porque o Espiritismo, é importante que se diga, não é medicina. Então, sempre é aconselhável que, se a pessoa não consegue fazer com que o sentimento de tristeza seja temporal, se uma oração não é suficiente, se um trabalho espírita de atendimento de passes, de diálogos, de leituras evangélicas, de irradiação, de água fluida não é suficiente,
Então tem que ver o grau de influência que aquela tristeza está tendo dentro da pessoa. Pode ser uma obsessão prolongada ou pode ser algo que esteja relacionado a sentimentos profundos, não é? De muitas encarnações e que precise de atendimento psicológico e até mesmo de remédio. Então é preciso daí consultar um profissional de verdade, clínico, com o acompanhamento espírita, paralelamente, para que a nossa mente possa entrar em equilíbrio com o coração e com o caminho que nós estamos trilhando. Vou falar bem pausadamente, para mim mesmo também, manter-me mais contido na ansiedade de transbordar a reflexão, porque é importante, sim, que nesta construção, nesta costura de análises com relação à melancolia, nós peguemos as entrelinhas do que nos está dito nos textos. Às vezes, né, o en passant, passamos, quando passamos pelas leituras e deixamos aquilo ali jogado até mesmo num canto. Quando se tem cada dia mais trabalhos detalhados no sentido de entender o que o Espírito de verdade, através da coordenação de Jesus, nos trouxe por Allan Kardec também. Tantas questões, né? A melancolia é uma delas, é que nós estamos falando hoje, que se associam a outras, né? Por exemplo, a verdadeira propriedade, a beneficência, só passando aqui, só folheando o Evangelho para ver cada tema que foi escolhido, né? A vingança, todos temas no Evangelho, principalmente comportamentais. Temas relacionados a nos retirar do caminho da dor. Agora há pouco eu ouvi a palestra no YouTube eu acho que foi na TV Espiritismo, porque daí não tive tempo de pegar o nome da senhora, mas eu posso colocar o link aqui. E ela colocou uma questão muito interessante sobre a questão do distanciamento que temos quando rebeldes somos da felicidade, que foi para o passado contextualizado como pecado, mas que são comportamentos distanciados de um trabalho mais, vamos dizer, consciente de reflexão que nos dará mais boas energias para o nosso dia a dia. Como, por exemplo, você escolhe quando vai tomar um copo d'água, por exemplo, uma fonte a mais pura que estiver mais próxima, não é? De preferência, a não ser que você esteja realmente numa situação muito difícil. Então você pega uma água de preferência filtrada. Agora, se não há preocupação com si próprio nesse sentido, você toma qualquer água, da torneira, água poluída, água contaminada, né? E assim por diante, tendo resultados negativos, uma diarreia, uma morte até, uma virose, assim por diante. Cuidados sanitários que nós já aprendemos ao longo da nossa civilização. Boa noite a todos, né? Que estão chegando aí, Harmonia e Luz, né? Passou aqui alguns comentários, mas vou dando um alô aí, tá legal? Então, dentro disso, da proposta que nós temos para nós próprios de exercitarmos a fé como um remédio, a melancolia hoje é trazida à tona, substituindo-se a palavra por depressão, que não era conhecida na época de Kardec, ou pelo menos não era popular. Já se avançou muito, né, na ciência clínica, psicológica e psiquiátrica. Então essa senhora colocou a beleza disso, não é? Que muitas vezes, quando a esperança se esvai devido à falta de paciência mesmo, de esperar o momento certo, de libertação do espírito, com a morte do corpo, é isso que isso quer dizer aqui, né? Porque o melancólico, o depressivo, o maníaco depressivo, ele tem problemas na geração de hormônios dentro de si. O Divaldo Franco sugere o exercício físico como um remédio natural. Meia hora de caminhada gera adrenalina suficiente para que nos mantenha num estado de paciência por 8 horas.
um cálculo cientificamente feito, mas muita gente precisa tomar remédio mesmo, antidepressivos. O próprio Chico Xavier, não sei se tomava antidepressivo, mas tomava 20 tipos de remédios para controle de pressão, controle de diabetes e outros tantos para manter sua máquina física funcionando. E ele que poderia, sem dúvida nenhuma, né, pela evolução espiritual que tinha, mais próxima dos milagres de Jesus, prometer curas miraculosas. E não fez isso, né? Muito pelo contrário. Tinha o próprio olho que sangrava, tinha sérios problemas, né, de saúde. Então, o Espiritismo pode até levar a cura, a autocura, num caminho mais avançado. Mas como nós estamos num mundo ainda de muita gente oportunista, precisamos ter cuidado com isso. E aí, para o tratamento, então, da melancolia, precisamos cuidados especiais dentro de nós. Como você promete, ou como você explica, como você conforta alguém que não seja você mesmo diante da dor, diante do desencarne, diante do sofrimento. Olha, a vida continua, haverá um reencontro, nós não podemos, pelo menos não devemos, sem corromper a obrigatoriedade da lei que nos impõe a reencarnação, fugirmos aos cuidados com o corpo físico, nos suicidar, por exemplo, né, de várias formas. Nós precisamos buscar viver neste plano o melhor possível, mas lembrando que a vida continua e Jesus disse que o que nós ligarmos na terra teria ligações no céu. Nós precisamos ter prudência, portanto, ao vivermos com os sinais que já nos foram dados, vendo de que forma nós estamos nos espelhando aos outros. Quando nós nos colocamos em sociedade, nós vemos muitas vezes, e isso se tem aprendido à medida que você estuda a questão da linguagem, da comunicação, de que nem sempre o outro entendeu da maneira como você queria se manifestar. E isso é causa de sofrimento e gerador de melancolia também, não é? Aqui eu estou falando de causas fortuitas da melancolia, mas há uma causa maior que o texto disse, que é a nossa inconformidade em estarmos reencarnados, entre outras palavras, né? A nossa pouca aceitação nas provas e expiações que escolhemos quando começamos lá no plano espiritual preparar uma nova reencarnação. Como aqueles, né, marisqueiros que buscam ostras lá no fundo do mar para que possam comer ou para que possam negociar e ter um pouco de outras necessidades, mergulham até com apneia, né, porque eles conseguem ficar aí 1, 2 minutos, até quase 5 minutos sem respirar. A gente vê isso nas regiões ilhotas do mundo, né, no Havaí, Florianópolis, até em alguns lugares onde, né, buscar frutos do mar. Nós estamos mergulhados na carne, e é essa mesma a expressão que nos é dada. E com oxigênio suficiente, né, para que o nosso fluido, a nossa energia, né, dure o tempo que a nossa encarnação foi planejada. Então você não pode chegar a qualquer momento da sua vida e dizer, não, vou desligar o botão e vou sair. Quem vai vir nos buscar é o anjo de Deus, né? A morte do corpo, o rompimento daquele cordão de prata, que é muito melhor ser espírito livre do que estar preso no corpo. Raul Teixeira fala muito isso. É muito melhor você estar, quando está sob o controle do pensamento, vivendo numa colônia espiritual, onde você não tem tantas ameaças, né? Mas se estivermos num umbral, né? Basta assistir aí um filme de máfia, esses que tem de montão por aí, que é um entretenimento, que se percebe o que o materialismo levou à organização do mundo, né? Os filmes são muito inteligentes na organização. Assisti a uma trilogia do John Wick, por exemplo, agora assistimos 3 filmes, uma máfia mundial, com um sistema, né, de comunicação paralelo para não ser hackeado
pelas autoridades, num caso de uma senhora russa lá num teatro, por exemplo, igual se vê nos umbrais inferiores, matéria. Então ela tinha joias, né, quadros roubados a preço de morte, e não estavam nem na exposição, estavam num lugar fechado, empilhados assim, porque era um acúmulo, precisava-se daquilo, e aquele dinheiro, né, tesouros enterrados, e morte, e poder, né, e se disse num determinado momento do filme que as regras daquela máfia precisavam ser cumpridas, porque o que nos diferencia dos animais são as regras, né, regras do mal, caso deles, né, o que existe, inclusive, nessas hierarquias sombrias que estão sendo desfeitas pelo plano espiritual, pela luz, que nós colaboramos palidamente, falamos com franqueza, não é? Então parece, muitas vezes, quando você sai na rua, principalmente nesse momento de transição planetária acelerada e reduzida, porque a hecatombe atômica que estava prevista, que poderia ter acontecido, não aconteceu. Refletimos e relembremos disso, graças, né, à intervenção do Cristo. Mas nós precisávamos de algum resgate, estamos aqui reencarnados pela lei da reencarnação, mas nos esperneamos como uma criança que não quer ir para a escola a qualquer espinho na carne, né, ou nas questões propostas para nossas conquistas materiais ou organizações, né, que queremos fazer, e qualquer tipo de contrariedade nos tornam reacionários, faz-nos refletir quem somos como espíritos e o quanto precisamos deste peso do corpo físico para, como a bigorna, né, e o ferro, né, forjar emoções mais saudáveis, mais positivas. Então as regras para o animal, elas são coléricas. Ele consegue com a força de vontade manter-se firme, mas emocionalmente, né, seu coração, seus instintos fervem, e há um trecho dedicado a isso também, quando não conseguimos colocar ainda o amor como o carro-chefe, o combustível da nossa fé e da nossa mudança de comportamento. Eu admiro muito, né, essas pessoas que fazem isso com mais vigor, que vão aos presídios, que vão aos hospitais, que saem da zona de conforto, que procuram realmente a pobreza e o desespero como Cristo. Eu admiro e respeito muito isso, e talvez um dia, né, particularmente, consigamos romper esta barreira daquilo que mais abundante se tem e que mais facilidade se tem para dividir. Cada um, no meu caso, é o trabalho de falar, a preparação para divulgar aí o espiritismo, que é, claro, uma caridade, mas que, né, com extrema simplicidade, não me parece, né, nem um pouquinho de sacrifício. Portanto, não há nenhum mérito maior do que a dívida que temos para com a lei de causa e efeito, porque é certo, né, que quando já nascemos com determinada possibilidade e que nos é embretado para o caminho do resgate, já exercitamos isso em algum tempo de nossas reencarnações. Tudo é trabalho, tudo é exercício. As pessoas admiram hoje em dia, né, que um pianista com 5 anos como Beethoven, como outros reencarnam, né, os borbotões, né, porque os espíritos estão evoluindo, o cérebro está mais moderno, avançou, né, a tecnologia do DNA, e eles lembram melhor, estudaram, já nascem artistas lembrando de outras encarnações. E às vezes nem são carreiristas, ficam só na sua vida aí, são gênios da literatura. O Divaldo Franco fala de um bebê que com 6 ou 7 meses falava e surpreendeu os pais. Fenômenos reais, né, vindos da boca do Divaldo Franco, tem toda a credibilidade comprovando a lei da reencarnação. O que nos associa, portanto, a esta melancolia, esta falta de aceitação de estarmos mergulhados na carne, é justamente a impaciência na questão de que não sabemos, com humildade e com tranquilidade, contemplar as belezas de Deus. Uma das lições que pode se perder facilmente no final da pandemia, assim que ela terminar,
deste isolamento que nós estamos vivendo é a pressa. Diz quem conviveu com Chico Xavier que ele não tinha pressa para chegar. Na juventude, sim, mas depois de que compreendeu e amadureceu o seu corpo, a lembrança da imortalidade da alma, onde quer que você esteja, você estará no presente. E toda vez que você não conseguir estar no seu próprio presente, você está vivendo um conflito consigo próprio, porque se o teu presente e se a tua vida interior não te satisfaz agora encarnado, ela não vai te satisfazer no ontem e nem no amanhã. O ontem de um passado de glórias é nostálgico, de saudades, de contemplação e de paralisia. O ontem de um passado de arrependimentos é de sofrimento, de negação e de paralisia. O agora é de reconstrução, de reclassificação, de aprendizado, para que nós saibamos então sentir as realidades da vida, como nos propõe o Evangelho, dentro de um sentimento de suportabilidade dos nossos desequilíbrios relativos e da nossa instabilidade relativa, porque precisamos desmistificar que ser religioso é você ter uma passividade, né, de fria, né, ter uma paciência insensível. Muitos pensam que você, sendo espírita, sendo cristão, diante da morte não se abala, né, diante da saudade não chora, diante da pobreza material não sente empatia, né, porque tudo é obra de Deus, né, eu faço a minha parte, né, você não sente medo porque você sabe que a vida é imortal, você não sente insegurança porque você acredita, né, que todas as suas potencialidades serão abençoadas. Bom, se fosse. Mas estamos na direção, inclusive, de entender que viver a vida é rir e chorar, mas com equilíbrio. É amar, né, e ser amado, é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e com gotas, né, de sabedoria. Você veja que nós vamos citando aqui, inclusive, lembranças até de trechos que já nos foram propostos, então não se reinventa nada, gotas de luz, porque do pequeno, do microcosmos, é que se traz, né, o macrocosmos. A semente de madeira ela não brota, mas a semente que carrega o carvalho ela cresce ao infinito. E se nós não tivermos a visão do infinito diante do delito do outro, principalmente, né, e vejamos que foi dedicado, inclusive por causa deste problema de consciência previsto por Deus e administrado pela psicologia sideral, sendo Jesus o melhor dos psicólogos vistos, né, e até hoje, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, nos quis dizer que quando nos espelhamos no erro do outro e queremos suprimi-lo pelo autoritarismo, pela atitude reacionária ou maquiavélica de realmente domínio, utilizando a hipocrisia, a demagogia, como aconteceu na Inquisição, por exemplo, né? Como acontecia naquela época de Jesus, onde havia muita rigidez, mas também baseada em falsos profetas e falsas moralidades. Ele dizia, né, que aquele que estivesse sem pecado que atire a primeira pedra. Então ele não julgava, porque quando nós somos severos demais é porque nós estamos escondendo dentro de nós a própria incapacidade de olharmos e fazemos, botar para fora a catarse que se diz, do que temos oculto e não queremos trabalhar. Há um desenho do Walt Disney que é o Quasimodo, né, do juiz lá, que é o Corcunda de Notre Dame, né, que também há um personagem bastante pitoresco que é o juiz, mesmo que adota lá o Corcunda de Notre Dame, da sua hipocrisia, do seu julgamento falso e da sua facilidade em utilizar para si, contradizendo-se com aquilo que ele passava para os outros, sentenciando severamente os outros, né, e trazendo indulgências muito facilmente para a sua própria consciência. Quando é o contrário, né, nós precisamos buscar na nossa consciência um pouco mais de severidade e deixar que os outros tenham a sua liberdade. Quando nos apegamos demais a essas questões, a melancolia, a depressão,
também nos acompanha, pela incapacidade de mudarmos o outro. E, aliás, não temos o direito de fazermos isso, não é? Porque o livre-arbítrio é de Deus. Ou seja, lei de Deus. Nós temos o livre-arbítrio entre nós, administrados por Deus. E aí esta senhora falou, nessa palestra que eu escutei um pouquinho agora, antes de estar aqui conversando, que a depressão, a melancolia, a tristeza, foi Santo Agostinho que disse, ela repetiu, é a saudade de Deus. Nós temos um vazio imenso dentro do coração para colocarmos Deus. Olha que legal que é isso, né? Quando nós estamos afim de conversar com Deus, né? Como diz a música do Ivan Lins, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, não é? Tenho que apagar a luz. Então, veja que nós achamos que Deus está numa galáxia distante e que não tem tempo, né, para nos atender quando nos entregamos aí à necessidade de fuga da carne, porque estou falando para nós encarnados. Mas também me ocorre, por impulso mediúnico, que isso pode também se transportar para o mundo espiritual. As mesmas tristezas, as mesmas angústias, as mesmas melancolias, sendo que se nós estivermos dispostos para o trabalho, também no mundo espiritual, ficaremos lá esperando, né, que sejam resgatados os nossos amores das sombras, ou que nós busquemos, por milagre, encontrar em dimensões superiores aqueles que amamos e que seguiram o caminho, ou que eles venham até nós, né, esperando pacificamente. Ou veja que como é matemática a questão também, biológica também, e ligada à espiritualidade das coisas, que o movimento é o melhor remédio para que nós nos libertemos dos sentimentos paralisantes, das tristezas e da melancolia. O trabalho que está em tudo, né? Está em lavar uma louça, em varrer o chão, em recolher a roupa, em cortar a grama do jardim ou construir uma nave espacial. Tudo é trabalho. Nós achamos que não. Haverá um momento que nós entenderemos, por exemplo, num programa de jornalismo que eu faço, o cidadão me perguntou sobre o controle da natalidade. Aí você que está aí do outro lado me pergunta, bom, mas o que tem a ver a melancolia, o espiritismo com o controle da natalidade, né? Bem, de onde vêm os espíritos, não é? O materialista pensa que é a geração espontânea, né, que vem do nada. Mas nós sabemos que são obras de Deus. Nós sabemos, por Jesus e por projeção filosófica, que Deus é a perfeição da administração sideral. Ou seja, não acontece nada que Deus não queira. Nós somos co-criadores, para que nós possamos ter a oportunidade, né, delegada por Deus, pelos seus prepostos, né, à medida que vai sendo hierarquizada a luz, nós tenhamos a possibilidade, pelo menos, de ter uma parcela de luz, caso contrário, nós seremos sufocados, né, e não haveria um crescimento, como a raiz da árvore que não tem sol, né? Quem planta, né, que o pessoal diz, ó, tira as folhas, deixa entrar sol na raiz da árvore para que ela cresça. Biologia. Então esse movimento todo, na questão do controle da natalidade, que nos faz lembrar também a questão que citamos aí, infelizmente, com os irmãos argentinos que estão aprovando a lei do aborto, que é muito triste, né, porque o espiritismo é contra totalmente, por questões também da espiritualidade, da semente da madeira e da semente do carvalho. Nós temos que estar na matéria. Existem muitos... Boa noite, tudo bem, Joanes? Muitos espíritos, filhos de Deus, que precisam também reencarnar. Dizem as profecias que a Terra vai... Profecias porque é matemática de visão de futuro, não é adivinhação. Ter que comportar por determinação divina e com o trabalho também dos homens, seres humanos, né, homens e mulheres, 20 bilhões de espíritos. Eu falei isso sobre Thomas Malthus já, né, que dizia que a Terra não teria capacidade de comportar isso
porque Deus teria nos abandonado e que a projeção de pessoas nasce mais do que a capacidade de alimentos, mas ele não conhecia aí a tecnologia, porque isso foi feito lá, essa projeção matemática do economista Thomas Malthus foi feita no século XIX. Então, o que eu pensei sobre o controle da natalidade ideal, que talvez, né, não por acaso, né, não seja trazido como reflexão, é simples. O controle da natalidade está na condição pessoal, mas no mundo ideal. Porque o que acontece hoje? A sociedade que não tem cultura, que não tem educação, se reproduz espontaneamente. Então, lá, pobres de matéria, né, tem 10 filhos, 12 filhos, né, pais abandonam os filhos, se criam na promiscuidade, jogam para o Estado criar, peso para a sociedade, né, desequilíbrio social, porque a educação não é dada o suficiente para que as pessoas entendam que é preciso ter cuidados econômicos. Mas o Estado, como na China, era a pergunta que proíbe o crescimento populacional através de lei, se obriga, nesse sentido, a controlar a natalidade com penas severas, devido também à falta de espaço, à incapacidade de gerar comida para todo mundo, geradores de melancolia também, de sofrimento. Por que eu tenho que pensar isso? Né? Por que você tem que pensar isso? Por que nós estamos falando disso e não de espiritismo e de anjos e de karma? Porque isso é parte também do caminho espírita, o controle da natalidade, a eutanásia, o aborto, o suicídio, assim como a vingança, né, a indulgência, a violência, outros temas comportamentais. Estranhamente, né, o Papa não se pronunciou com relação a esta lei argentina, inclusive sendo ele argentino. Somos pensadores, colaboradores da obra divina, para entendermos que num mundo ideal, que nós estamos entrando no mundo de provas e expiações, onde esse desequilíbrio acontece por quê? Porque os corruptos desviam o dinheiro da merenda escolar. Então não é, né, há um livro do Leon Denis, né, que é Espiritismo e Cristianismo, inclusive, né, e o outro é Espiritismo e Socialismo, do Leon Denis. Né, não é comunismo, não é, porque o comunismo é materialista. Né, o comunismo de Marx, ele é materialista, ele nega a existência de Cristo, ele acha que a matéria tem que ser dividida, você tem que pegar, e isso não tem nada a ver com o cristianismo, aquilo que Jesus ensinou de amar ao próximo como a si mesmo. Mas considerando-se que a origem material de tudo vem de Deus, que é o Criador de todas as coisas, o fluido cósmico, cada um deve se responsabilizar pelos espíritos que é capaz de dar educação, saúde, né, alimentação e educação religiosa, tudo isso. Então, se você tem condições de ter 5, 10 filhos e criá-los e encaminhá-los como cidadãos, você está encaminhando filhos de Deus. Você está levando espíritos para o bom caminho. Agora, se você é mau exemplo, né, você pode ter 50 filhos, então não é melhor não ter nenhum. Não é? Essa é a questão que no futuro nós teremos, para que seja calculado quanto de água eu consumo, né, eu consumo. Essa água que eu estou consumindo, ela é contada. Aqui nesse copo, por exemplo, e o Espiritismo também é ciência, as moléculas de água estão limitadas pelo vidro. Não é? O número de átomos aqui do copo, que, né, está limitado pela condensação do vidro, não é? Pelas moléculas, mas esse copo pode ser, numa alta temperatura, se desintegra. Esta água pode evaporar, são fluidos, não é? Ao seu beber, esta água ela vai entrar no meu sistema orgânico, que um dia vai se desintegrar, parte dela vai alimentar as trocas celulares dentro de mim, e outra parte vai ser eliminada junto com a urina, que volta para o meio ambiente, que pode cair num rio poluído, ou pode ser reciclada para uma ecologia. Tudo é matemática. Então veja como isso é filosófico, né? Mas é preciso que se pense isso. Nós pensamos somente no orçamento do dinheiro da carteira, do orçamento municipal, mas vejamos que a pandemia, e eu cito realmente com alegria o filme O Avatar, que fala justamente que tudo está interligado. A melancolia é um sentimento de impotência que nós temos muitas vezes, porque não podemos agir da forma como gostaríamos. Né? Por que Deus não fulmina o pedófilo?
Por que o Espiritismo é contra a pena de morte? Né? Por que nós vemos aí maridos, né? É o Apocalipse, né? Mudança de planos, ou seja, esses espíritos, pela força da energia primitiva que vem como um ônibus cósmico trazer, né, a, o transporte desses espíritos para um plano inferior, porque não quiseram se colocar à direita do Cristo, amar ao próximo, e se deixaram levar pelos ciúmes, pelo orgulho, pela vaidade, pelas paixões inferiores, vemos acontecer nas ruas. Né? Um homem que é um engenheiro mata a esposa na frente das filhas. Por que chegamos a esse ponto? Por que Deus não fulmina um cidadão desse? Não é? Por que nós temos, inclusive, né, que conviver com a impunidade, a lentidão, né, dos processos judiciais e etc.? Porque estamos ainda no mesmo período em que Sócrates, o espírito que se consagrou pela sua humildade na Grécia Antiga, e foi condenado por corromper a juventude pelos juízes hipócritas da sua época, quando ele pregava a liberdade desse sistema corrupto que vive ofuscando a possibilidade de pensar, trouxe para nós até hoje esta sensação, né, de que temos que avançar na questão de um julgamento justo. Ele disse para a esposa, Sócrates, mas não é justo que te condenem à morte e a tomar cicuta. Ele disse, mas ainda bem que não é justo, porque se fosse justo, eu seria culpado. E não se corrompeu, dando o exemplo, como Cristo fez, e já falamos isso em outras vezes, porque os seus discípulos subornaram o guarda, ele poderia fugir e poderia ir para outro lugar, era um problema bem menor para aquela sociedade. Vejamos quanto chegou até hoje a sua filosofia. Ele disse, não, eu não acho justo, né? Ele acreditava em vida após a morte, não foi um suicídio, ele foi condenado injustamente, assim como Jesus Cristo, a tomar a cicuta. E o mal parece, né, que continuou prevalecendo por 2000 anos. Isso nos gera tristeza. Eu sou tão bonzinho, né? Eu sou tão humilde, ou sou tão vítima, né, de ter nascido numa família disfuncional, eu que me comporto tão bem, né? Por que eu tenho que estar mergulhado neste mundo de provas e expiações? Por que eu não nasci, né? Eu que faço caridade, né, há 50, 60 mil anos, né? Talvez não tenhamos pagado tudo, porque há também na lei de Deus, né? Não sairás do vale de lágrimas e sofrimentos até que pague o último centavo de vossas dívidas. Né? São dívidas energéticas, morais. Então, aquela história de não peques mais para que algo pior não te aconteça, era uma matemática que Jesus nos dava, que nós não conseguimos cumprir, né? Porque a noção da intenção ainda nos falta, porque ainda temos uma certa comodidade espiritual que vai nos empurrando os acontecimentos que vamos empurrando para a reflexão, como a pandemia, como os desencarnes imprevistos, como questões que não estão sob nosso controle, que nos fazem, como diz Maíse Braga, ao refletir seguidamente sobre um provérbio chinês, que as árvores querem estar paradas, mas o vento não deixa. Há uma síndrome, inclusive, dessa pandemia, né, que muita gente, a síndrome da caverna, criada, né? É bem legal ficar em casa quando você pode, quando você tem conforto, né? Sair de casa, você vai enfrentar o trânsito, vai enfrentar a pessoa sofrendo no supermercado, vai enfrentar a autoridade que está com sérios problemas. Imagine a vida de um policial que já tem que combater um monte de bandido, já ganha mal e tem que combater a aglomeração de pessoas egoístas, considerando-se que ele pode se contaminar ainda. Você veja bem, né? Que altruísmo um cidadão desses tem, né? Só que muitas vezes esse cidadão que hoje não se corrompe e que se mantém firme na corporação e que sofre, né, no seu dever do dia a dia, mal remunerado às vezes, o convívio com bandidos e com pessoas mal educadas, porque não precisaria a polícia nesses casos, não é? Está resgatando o seu karma quando ele era um bárbaro, um mercenário romano, um servidor de César, que roubava, que matava pelo poder da espada e com autoridade concedida pelo Estado. Porque foi assim que se construiu o Império Romano. Onde estão? Nós vemos aí milhares de soldados morrendo nos filmes, né? Aquilo existiu realmente, é uma interpretação artística, não é? Mas aquilo existiu de verdade. Onde estão
estes seres reencarnados? Muitas vezes sofrendo as melancolias e assim por diante, não é? E a depressão. Porque nós esperneamos, mas esperneamos com um pouco menos de rebeldia, não com perfeição. Não vamos ser perfeitos, nós não vamos ser santos. Nessa encarnação, não. Né? E eu até peço a gentileza, se alguém se arvorar santo, que me visite aqui, me dê umas aulas de humildade, porque falta para nós este sentimento, esta compreensão de que é realmente amar incondicionalmente, está realmente, né, arvorado no sentido de amar o inimigo, não querer eliminá-lo, né, através da espada, através da arma atômica, né, através do mal que há muitas vezes enraizado dentro de nós ainda. E que graças ao Espiritismo, né, graças ao esforço que todos nós já temos feito há algum tempo de contermos os nossos impulsos reacionários por esta lei maravilhosa que nos dá a certeza de que, não, peraí só um pouquinho, tem consequências, né? As consequências, se não vierem nessa vida, virão na próxima. É melhor eu, né, se eu não fiz ainda a conquista que eu queria, porque não é para este mundo. Aqui diz no livro também essa questão. A felicidade não é desse mundo, disse Jesus. Às vezes, você gostaria de estar viajando pelo mundo como se fosse aí um grande jogador de futebol, ganhando milhões, e você pode até jogar melhor que muitos atletas, né? Mas você precisa estar ali no seu emprego do dia a dia para ter mais tempo de conviver com a família, porque ali na família vai reencarnar um espírito que você pediu, por favor, que fosse teu filho, teu pai, teu irmão, porque você tem débitos com ele e que você precisava daquela ligação consanguínea, porque só assim a gente não foge, né? Se não for a ligação consanguínea, quando a gente detesta, né? Ou alopradamente o cidadão mata, né? Até familiar se mata hoje em dia, sempre se matou, mas hoje pior ainda, né? Ou se vai embora, se pega as coisas e vai embora, né? Simplesmente. Então, mas quando você tem uma relação consanguínea é mais difícil, né? Nós temos, inclusive, por obrigação, honrar pai e mãe. É diferente de amar. Amar nem sempre é possível. Às vezes você detesta lá a pessoa que te deu a luz por causa do comportamento dela, por causa de uma série de questões reencarnacionais. Então é honrar, é dar dignidade na velhice, é cuidar para que você possa resgatar, respeitar e depois, num segundo momento, se conseguir amar, senão. E muitas vezes nós imploramos por isso. Esquecidos, entramos neste conflito que gera melancolia. Você quer uma liberdade que você não tem e você acaba, né, pensando nos porquês disso. E se tiver força para amar, vai conseguir, porque é isso que nos pede a resposta para a melancolia, para a depressão. Força, paciência, o gole d'água, como disse Chico Xavier, no momento de ira, de descontrole, não é? Você tomar uma água, né? Segura ela na boca. Fez um enfermeiro, que eu não me recordo o nome, que recebeu o André Luiz, que tinha um copo d'água, né, no hospitalzinho lá. Hospitalzinho não, no hospital espiritual em nosso lar, no leito, para que ele pudesse conter a sua verborragia, o seu orgulho como um intelecto privilegiado que tinha, que buscou, que trabalhou para isso, não é? Tudo isso fora do contexto que você acha que tem que estar, gera também vontade de fugir, não é? Você pensa, se você não tem a vontade de estar entre selvagens, porque você se considera um intelectual, você se considera merecedor de estar entre intelectuais. Não, eu quero aqui ficar filosofando o sexo dos anjos, o resto, né, são tribos de bárbaros, né, de pessoas ignorantes, de pessoas do mal, que não merecem o meu convívio. Não, isso é uma boçalidade. Né? Foi assim que aconteceu a Revolução Russa, aliás, estou assistindo um documentário bem interessante, já vou concluir, tá, pessoal? Eu vi que é 8:05. Que é Os Últimos Czares, né? E conversando com um amigo também, todas as revoluções no México, na Revolução Francesa, na Revolução Russa, e felizmente aqui no Brasil nós estamos ainda um pouco de passividade popular, porque o narcotráfico é uma guerra, isso aí existe em territórios dominados no Brasil, de espíritos reencarnantes do mal, umbralinos. Mas a população em si é mais carnavalesca do que revolucionária, ainda bem. Por isso que nós somos, de certa forma, né, as religiões existentes dão uma abafada neste princípio, né, que nos gera melancolia, porque nós viramos o ano, por exemplo, pensamos, o ano passado, para concluir,
neste período nós estávamos cheios de esperanças, né? Bom, eu fiz resignações de ano novo, eu vou cumpri-las, né? E aí fomos até o mês de março, quando a casa caiu, como já contextualizamos entre aspas, né? Pelo contrário, né? Não foi bem isso que aconteceu. Foi uma determinação divina. Inclusive a vacina que deveria viria em 10 anos por um esforço concentrado, veio em um ano. Não se assuste com essas variações do vírus, porque a tecnologia que foi inventada por este consórcio de vacinas com inspiração divina, ela serve, você só troca um pedaço de um novo vírus dali, porque é um sistema, basicamente falando, e coloca outro, né? Você só muda uma chavezinha e você, para outro tipo de doença que surgir. Então nós seremos muito mais rápidos. Ah, mas pode vir outra pandemia? Pode, talvez venha, ou endemia, que é localizado. Mas a tecnologia avançou em um ano, que avançaria em 50, pela pressa que se teve, com medo que a humanidade acabasse, não é? Por que não se faz isso para o câncer? Por que não se faz isso para outras doenças, né? Porque nós somos lentos, ainda primitivos e egoístas, ainda queremos roubar o espaço do outro, não compreendemos ainda a necessidade de dividir melhor aquilo que é de Deus, que nem nos pertence, que é tudo emprestado. Não é? Somos apegados, somos mafiosos, como se tem acumuladores, né, de coisas ainda que teremos que deixar, não é? E para concluir, então, nesse sentido, temos, portanto, que entender que nesta nossa realidade cotidiana, nesta nossa necessidade que estamos em home office, né, de orar e à distância recebermos, né, esta energia de pessoal que está aqui conosco, buscamos pôr em prática estas emoções que nos levem a direções de consolidarmos a nossa realidade de vencer o mundo, como disse Jesus, e nos elevarmos, né, da carne para o mundo espiritual. Quando chegar a hora, paciência, né, a melancolia passará, porque a tristeza é normal. Um breve sentimento de angústia, de inconformidade é normal, como uma apreensão quando você vai fazer uma prova, né? Ou como uma certa claustrofobia quando você está na sala de aula ali, você quer sair e fica cuidando, né, a hora do recreio, a hora, né? Mas você fica ali, porque se você sair, você pode sofrer as penalidades. A mesma coisa, né? Nós temos uma certa ansiedade para dar uma descansada e para vislumbrarmos um mundo melhor com mais rapidez. Mas o tempo é de Deus. Se nós não conseguimos exercitar isso agora, nós teremos que recomeçar a tarefa. E recomeçar sempre é mais difícil, não é possível, porque a vida é eterna, ninguém uma ovelha se perderá. Porém, meus caros irmãos, e eu falo isso num vislumbre de colocarmos, né, como o jogador de futebol faz, né? O jogador de futebol, aliás, um exemplo que me ocorre agora é bem interessante. Ele joga a bola para frente, mas ele já sabe quando ele é craque, né? Ele já sabe a jogada que ele vai fazer, o movimento que ele vai fazer. Se ele é gordo, se ele não está treinado, ele pode até pensar, mas o corpo não acompanha, as emoções não acompanham. Então veja como, né, tudo é projeção. E a vida também, essa filosofia, superarmos esses momentos de tristeza, exige de nós rompermos o véu da morte, da escuridão, do abandono. Né? Deus está no comando de tudo. Deus é próximo de nós e não nos abandonará por mais insensatos que sejamos, inclusive até mesmo em nos trairmos em alguns conceitos que já sabemos. Isso já não é dessa vida, aliás, viemos reincidindo no erro depois de sermos chamados desde a criação. Como já refleti filosoficamente aqui, não teríamos justiça em Deus se ele nos desse primeiro a dor e depois os sinais da felicidade. Não, primeiro nos deu a felicidade e os sinais. Esse é o caminho, agora te expande. Nós é que desviamos o caminho. Então, já somos reincidentes desde, né? Para muitos isso é o pecado original. Para os espíritas são as tentações, a simbologia lá do Adão e Eva. Então, nós não estamos abandonados. Tá legal? Deus nos conhece profundamente. Não nos envergonhemos disso, né? Somos um exercício de viver. Eu estou procurando aqui uma chave para a conclusão, não a encontro no sentido de dizer apenas uma questão, né? Amemo-nos
ou busquemos nos amar, que talvez isso nos facilite a chave da certeza absoluta, da convicção, e não somente de uma crença, de que dias melhores virão. Tudo é passageiro, e esta breve melancolia que nos atinge às vezes tem explicação lógica para isso. Não se trata de falta de compreensão da lei de Deus, mas sim de que somos humanos, e sendo humanos temos o direito e a possibilidade também de às vezes nos sentirmos carentes, pedindo colo, pedindo carinho, pedindo amor, e Ele nos dá. E o Jesus que está ali também nos dá, dependente de quem sejamos. Legal, queridos? Vinde a mim, a Ele, né? Porque o fardo dele é leve, o seu jugo é suave. Quantas vezes for preciso. E Ele nos acolhe porque Ele é todo amor, é Filho de Deus, nosso irmão, nosso amigo querido, e o Espiritismo é profundamente cristão, como disse sempre Chico Xavier, Allan Kardec, João Evangelista, né? Irmão de Cristo. Obrigado, um grande abraço a todos, né? É legal falar assim, né? A gente fica mais tranquilo no bate-papo. Todo mundo que nos acompanhou aí, deixa eu ver se eu não desligo a live aqui, se eu baixar os comentários, acho que dá para baixar. Ah, dá para baixar aqui, eu consigo baixar, né? O Denizar, a Lúcia, como é o sobrenome dela aqui, né? Delfis, Harmonia e Luz, que eu acho que é alguém aí da página aí, o Zé Luiz talvez, o Antunes e quem, né? Muito obrigado a todos, foi um prazer, parabéns por todas as lives. 2021 está já no dia 6, ou seja, daqui a pouco já é 2022. Se olharmos a imortalidade da alma, não passa, né, de um suspiro este momento. E mesmo quem desencarnar, neste momento, estará logo ali adiante nos reencontros que são tão emocionantes e que a vida espiritual e que o espírito de verdade, que o espiritismo promete e cumpre. Nós vemos isso todos os dias e sentimos isso todos os dias, até mesmo durante o sono, não é? A vida é boa e será melhor a cada dia que quisermos melhorá-la dentro de nós e expandir para os nossos amigos e para todos. Pela caridade, porque fora da caridade não há salvação, que é um outro tema bem interessante. Muito obrigado. Deus nos ilumine. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite.